Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Pois bem, depois do episódio da semana passada, resolvemos esta semana acalmar um bocadinho aqui os ânimos, porque o episódio gerou muitas reações, mas sobretudo muitas preocupações. O feedback foi muito positivo em relação às ideias que nós partilhamos e que fomos no fundo discutindo e que no fundo traduzem o estranho mundo em que vivemos. E acredito que este episódio desta semana que deveria ser uma continuação, não abordando mais tópicos, mas sim falar sobre o feedback, aquilo que nós percebemos que mais preocupa as pessoas. Eu acho que algo que acaba por resumir todas as opiniões que foram enviadas, tanto de forma privada como nos comentários, etc., foi: nós estamos a viver num mundo com menos humanidade. Ok? E vamos começar a falar precisamente sobre isso. Mas afinal, o que é a parte humana? Nós dizemos que o mundo está a ficar com pouca humanidade ou que os humanos estão cada vez menos humanos. Mas afinal, o que é que significa humanidade? O que é que significa humanos? Vamos explorar um bocadinho estas ideias. Portanto, agradeço que vocês fiquem aqui até ao final. Estamos a gravar este episódio já bastante tarde, portanto foi realmente muito difícil esta semana conseguirmos encontrar um horário para conseguirmos gravar este episódio, mas eu acho que é pertinente, de facto, porque o mundo está estranho, há muita coisa a acontecer em simultâneo e, de facto, fala-se muito nesta questão da falta de humanidade. E vamos explorar aqui um bocadinho a minha visão, a visão da Maria José, para conseguirmos trazer aqui algum valor para vocês e para vocês refletirem também e, quem sabe, até mudarem algumas das posturas no dia-a-dia, para serem mais humanos, não é? Também. Antes de iniciar com o episódio desta semana, quero relembrar que todas as pessoas que assistirem e que escutarem este podcast, que terão acesso a 20% de desconto em todos os meus cursos. luisalvesoficial.com/cursos, qualquer curso do portal com o código de cupom SANTOS20 no checkout, vocês podem usufruir de 12 meses de acesso ilimitado a todas as aulas, qualquer que seja o curso que vocês escolherem. Vamos lá então. Maria José, o que é para ti ser humano? O que é que achas que as pessoas estão a referir quando dizem que falta humanidade? Eu acho que ser humano é uma pessoa, portanto... Não é tão fácil quanto parece, pois não? dizer, não é? É fácil nós dizermos, não é? Mas Quer dizer, nós sabemos, não sabemos exprimir. Mas um ser humano, para mim, é uma pessoa que tem valores, que tem caráter, que tem dignidade, que erra. Uhum. Um ser humano também erra, se erra, mas... Não achas mais produtivo, deixa-me só dar uma sugestão, peço desculpa de interromper, não achas mais produtivo nós voltarmos à raiz de tudo? Vamos pensar no humano como uma espécie, ok? Nós somos seres humanos, uma espécie. Como espécie, nós temos determinados comportamentos sociais que abrangem toda a espécie, nomeadamente a preservação da mesma. Preservação aqui fala não só da questão da multiplicação, portanto, nós podemos procriar para crescermos, para desenvolvermos a espécie, mas ao mesmo tempo também a proteção uns dos outros. E acho que começa logo por aí. Nós, neste momento, não estamos a proteger-nos uns aos outros. Protegemos o nosso círculo fechado, família, ou companheiros, filhos, os netos, mas quem não conhecemos, eu não digo isto especificamente de nós, mas digo de uma forma geral, quem não conhecemos, para nós estamos pouco preocupados se essa pessoa está realmente a ser respeitada, se está a sofrer bullying, ou seja, todas essas coisas que no fundo acabam por prejudicar e ferir alguém da nossa própria espécie. Portanto, na parte estrutural, nós começamos a falhar logo aí. Não estamos preocupados com os outros. É tudo olhar para o umbigo, cada um pensa em si e é tudo desumano. Exatamente. Desumano. E aí começamos pela parte a ser desumano. Exatamente. Eu acho que um dos principais motivos pelos quais se gerou esta questão de não me estou minimamente a preocupar com o outro, só me preocupo comigo, eu com os meus, dentro de um espectro muito fechado, tem tudo a ver muito com esta cultivar e esta cultura do ego. Ou seja, toda a gente tem que ser melhor do que alguém, não conseguimos conviver bem com alguém que está melhor do que nós, com alguém que tem mais do que nós, e estamos a falar num espectro amplo da sociedade e naquilo que é estruturalmente problema neste momento. Não achas que tem muito a ver com isso, com esta questão do ego? Tem. Claro que tem. Mas eu acho também que, por muito que achemos determinadas coisas estranhíssimas
por muito que muitas coisas nos incomodem, nós sentimos uma impotência muito grande. Em que sentido? A maior parte das pessoas nem se pronunciam. Tu estás a falar especificamente sobre o quê? Estás a falar sobre esta questão das identidades? De tudo, etc? de tudo, do mundo estranho em que vivemos. Ok. De tudo. De tudo o que nós achamos estranho, seja aquilo que for. As pessoas não falam porque têm medo, porque depois há a questão das fobias. Tudo é fobia. Tudo é fobia. A gordofobia, a homofobia, fobia, tudo fobia. E depois somos fóbicos, não é? Sim. Somos rotulados de homofóbicos, disto, daquilo. De maneira que as pessoas não opinam, não... E eu acho que esse que é um dos grandes motivos pelos quais o ser humano se torna desumano. Sabes que isso no fundo acaba por ter na mesma origem do ego. Não necessariamente as pessoas que não se exprimem, que não manifestam a sua opinião, precisamente porque vão ser rotuladas disto e daquilo. Exatamente. Mas precisamente por quem as acusa de serem isso. Exatamente. Portanto, até porque há países que as pessoas são presas por exemplo, o Brasil. O Brasil tem leis para quem chama preto, a um negro, para quem é racista, eles vão presos. Ok, mas isso eu acho que tem mais a ver com a questão de respeito, não é? Luís, mas tem que se ter muito cuidado como é que se comenta, como é que se fala. Portanto, as pessoas não estão à vontade. E como não estão à vontade, estão-se a marimbar para o que se está a passar à volta. Mas vê bem aqui esta particularidade. As palavras têm o significado que nós lhe quisermos dar. Não é? Elas foram criadas precisamente pelo humano, uma forma de comunicação. Portanto, a conotação que se dá às palavras é que tem impacto, não é a palavra em si. Percebes? Certo. Portanto, eu aí compreendo perfeitamente. Agora, tu achas que, no fundo, isto aqui fere dois princípios. O princípio da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, também a liberdade e o direito da pessoa ser livre e poder ser quem é, sem ser julgada, sem ser discriminada, sem ser excluída. Certo? Porque quando estamos a falar de racismo, estamos a falar precisamente dessa questão, da exclusão, não é? Eu acho que nós, quando compreendermos que, independentemente da cor, independentemente da raça, que somos todos feitos da mesma matéria... Mas isso nunca vai acontecer. Mas lá está, mas essa questão da falta de humanidade... Isso é um sonho. Uma utopia, queres tu dizer? Mas é um sonho do ser humano bom. E eu pergunto, porque é que é tão difícil as pessoas aceitarem as diferenças dos outros? Não te sei responder, mas é. Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Quando nós vamos falar nos tempos pré-históricos, não é? Vamos falar, já éramos desenvolvidos como somos agora, portanto já tínhamos tido o último salto de evolução na parte do homem. Quando digo homem, digo no sentido de homem-espécie, ok? Cada um tinha o seu papel, todos eram diferentes. Um era mais alto e mais forte e era, por exemplo, o que protegia as grutas, as cavernas. O outro era mais ágil, mais magro, era que ia para a caça, por exemplo. Tinha outro que era mais pesado, mas que tinha mais força. Portanto, no fundo, não estamos a falar necessariamente de diferenças raciais, mas haviam diferenças. Todos eram diferentes. E todos tinham o seu papel naquele grupo. Portanto, naquela mini-sociedade. No fundo, conforme, por exemplo, as raças. Há raças que são mais aptas para umas coisas do que para outras. Têm mais resistência física, outras têm um QI mais elevado e tudo isso. Eu acho que nós não conseguimos compreender que todos nós neste mundo, na humanidade, no grupo do todo, cada um tem o seu papel. E há espaço para todos. O grande problema, mais uma vez, é aquela questão de eu achar que sou o todo, o ego, mais uma vez, e estou um pouco, como tu próprio utilizaste, estou um pouco marimbando para os outros. Exatamente. Portanto, o que tu estás a dizer é que as pessoas vivem fechadas no mundo delas e tudo o que está à volta elas nem se preocupam. Principalmente aquelas que não têm familiares inseridos nestes grupos exatamente, polémicos, não é? Estás a falar especificamente das minorias, não é? E destas novas. Exato. Mas são minorias, se fores perceber, pelo menos é o meu entendimento, que acaba por ser também um modismo. Ou seja, isto é uma coisa muito recente, muita coisa que está a acontecer neste momento, 2022, 2023, 2024. É uma coisa que não se ouvia há 10 anos atrás.
Não se ouvia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Não estamos a falar sequer das preferências sexuais ou homossexualidade, de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que tem anos e anos e anos e anos. Claro. Não é? Mas estas novas modas, que estamos a falar de pessoas muito específicas, de um grupo muito específico, seja da identidade de género, seja da questão da obesidade, seja da questão de pertencer a um grupo específico, mais uma vez, que tudo vai dar aos ismos, não é? Às fobias, não é? Pois. Eu acho que isto, no fundo, acaba por mostrar que a sociedade se está a dividir. A sociedade, não estou a falar a humanidade. A sociedade se está a dividir e é essa divisão que cria a falta de humanidade. Faz sentido? Faz. Acho que faz. Eu acho que quanto mais nos dividirmos, menos humanos nós somos. Com certeza. No meu entendimento, a parte da humanidade, no sentido mais amplo da palavra, tem a ver realmente com este do todo. Nós podemos dizer que temos espécies, nós pertencemos todos a uma mesma espécie, depois existem as variações. Exatamente. Certo? Pronto. Depois temos a parte geográfica, cada um está no seu país ou no seu continente, na sua parte territorial, mas não deixamos nunca de ser o todo. O problema está quando existem esses tais universos, micro-universos, certo? Em que as pessoas dizem que não interessa mais nada a não ser aquele grupo. O problema é que esses microgrupos não são funcionais entre si. Falta-lhes sempre qualquer coisa do exterior. E a parte que mais me assusta, e eu acredito também que foi um feedback que recebemos da vossa parte, foi que existe quase aquela postura do género: nós somos suficientes, o nosso grupo é tudo o que interessa, tudo o que está à volta é que não nos respeita por aquilo que nós somos. Independentemente, muitos deles nem sabem o que é que são. Pois. Certo? O grande problema também está aí. E não precisamos de nada nem de ninguém. O problema é que elas precisam de todas as pessoas que estão de fora. Estamos a falar, nomeadamente, olha, quem lhes traga alimento, portanto, quem lhes traga habitação, serviços de transportes. Há uma enormidade de coisas que não estão inseridas nesse microgrupo. Só que elas querem forçar o microgrupo, que já existia, portanto, este núcleo, este mini-universo é novo, certo? A reconhecê-las por aquilo que elas querem ser reconhecidas. Mais uma vez, entrando em choque com a questão da liberdade de expressão. Certo? Certo. Pergunto-te assim, outra das coisas que nós ouvimos muito foi em relação às crianças. Portanto, como tu próprio disseste, portanto, de estarmos preocupados com o que é que vai ser as novas gerações e etc. E outra das coisas que partilharam connosco de forma privada foi, de alguma forma, uma preocupação acrescida em relação ao que se está a ensinar nas escolas. Nós nem estamos a falar, por exemplo, na questão das casas de banho ou dos banheiros das escolas, não estamos a falar sobre isso, estamos a falar daquilo que é o material programático obrigatório pelos respectivos Ministérios de Educação, certo? E que está a ser inserido hoje e que, no fundo, existe uma pressão muito grande social, precisamente para parecer bem, para ser politicamente correto, de incluir determinadas regras, vamos dizer assim, desses mini-grupos, desses universos minúsculos, naquilo que é o maioritário, ou seja, naquilo que são as novas gerações. E eu pergunto, que consequências é que isto vai trazer, por exemplo, para a tua neta mais nova, para as minhas sobrinhas, a curto prazo? Eu não digo a médio prazo, eu digo a curto prazo. Quando aquilo que no fundo sempre foi o lógico, na forma de estar, ou seja, nos sermos humanos, de repente deixa de fazer lógica. Mas para eles, são pequeninos, habituam-se, percebes? Não conheceram outra coisa. Ok, mas eu pergunto agora, se isto é uma questão, mais uma vez, eu não estou a afirmar isto categoricamente, estou a afirmar isto por uma questão de observação. Se isto é uma questão de modismo, eu acredito que é uma coisa que não vai durar para sempre. Acredito que é uma coisa que vai ser passageira. Estas novas tendências, como tudo tem modas, não é? Eu não estou a dizer necessariamente que sejam modas. Oxalá que sim. Pronto. Então imagina que se nós neste momento estamos a condicionar a mente das crianças, quando em casa os pais pensam de forma diferente, educam de forma diferente. Eu costumo dizer que na escola nós aprendemos e é em casa que se educa. Mas isso, hoje em dia, estamos a empurrar essa responsabilidade para as escolas. Eu pergunto-me, porque há muitos professores completamente revoltados contra isto. Claro. Certo? Porque, no fundo, eu acho que nós estamos a trazer mais dúvida do que necessariamente certeza. Imagina que uma criança que, até agora, sempre aprendeu as coisas como sempre funcionaram durante milénios, ok? Agora, de repente, começas a questionar tudo aquilo que era considerado, digamos assim, humano. De repente, a parte humana, a parte biológica já não interessa nada, certo?
não achas que vai gerar uma série de confusões naquilo que é desenvolvimento da personalidade das crianças e que as crianças vão ficar tipo, então, mas isto afinal é assim, mas não é isto que eu entendo, porque no fundo há aqui uma coisa muito importante. Nós, em termos de células, ou seja, o nosso ADN, que traz aqui o código genético de toda a nossa evolução, não é? Diz-nos uma coisa que os nossos olhos e os nossos governantes, que até também entram na jogada, nos estão a dizer que não é. Qual é a lógica que a criança vai ter ao viver no seu dia-a-dia, ao construir o seu futuro, ou pensar no seu futuro, quando vê um mundo tão destruturado e que nem sabe sequer qual é a parte humana? Ela, na sua raiz, no seu núcleo, ela sabe o que é ser humano. A criança tem um sentido protetor. A criança respeita. Tem tudo isso. Somos nós adultos que depois condicionamos essas crianças. Como é que elas se vão comportar enquanto adultos? Serão adultos funcionais? Porque estes mini-grupos não são nada funcionais. Que é uma coisa muito preocupante. Ou seja, são grupos que se calhar que vivem ativamente só para garantir os seus direitos, mas na prática não são funcionais ou ativos. Até porque muitos, até pelo tipo de comportamento agressivo que muitos têm, extremistas nesses grupos, muitos até perdem os empregos. Percebes? Portanto, começas a questionar que sociedade funcional nós vamos ter se existe todo este condicionamento. Pois, não sei, eu não sei responder. Não sei se o futuro dirá. Eu acho que as crianças pequenas, as nossas, por exemplo, eu nunca tive este tipo de conversa com a Eva, que tem vai fazer 16 anos. 16, sim. Mas por acaso até vou ter, da próxima vez que estiver com ela, que vai ser em breve agora, porque ela faz anos agora em breve, vou-lhe fazer assim, vou fazer-lhe umas perguntas e quero saber o que é que ela pensa. Ela e as colegas, percebe, que devem falar sobre determinadas coisas, porque estas já são crescidas. Sim, já tem outra visão. É? Estas têm outra visão, mas eu não acredito que a Eva ache isso normal, nada. Não acredito. Mas outros poderão achar e poderão ir atrás. Não é? E vão atrás desses... Tudo uma questão de validação. Exatamente. Agora, os pequeninos, eu acho que vão crescer educados com isso e não vão estranhar nada, porque eles não conheceram outra coisa. Agora, o futuro deles, não faço ideia. Se eles forem bem acompanhados pelos pais e pelos familiares, mesmo que aprendam na escola e nos livros ou há determinadas coisas e os pais lhes expliquem, não é? Prós, contras. Mas como é que os pais sabem? Entendes? Luís, por amor de Deus, se num livro vem a dizer que há um grupo de pessoas que quer ser chamada com nomes de animais, pois, sim. Ou que quer ser um animal, os pais vão explicar que, não sei, eu explicaria que essa pessoa, olha, são pessoas doentes, perturbadas, eu só poderia ir por aí, porque eu não tenho outra explicação para esse tipo de pessoas. Pois. Eu já dei imensas voltas à minha cabeça e eu sou muito à frente, eu sou muito, muito, muito à frente e não tenho explicação para uma coisa dessas. Eu não consigo conceber uma pessoa fechada dentro de uma gaiola, dentro de uma a comer comida de gato ou de cão, não consigo. Não consigo. Pronto. Sabes que eu acho que neste momento estamos precisamente pela permissividade que é, hoje em dia tudo é possível, ninguém acha nada anormal, certo? Está bem, mas nós podemos aceitar ou não aceitar. Óbvio. É? Mas eu acho que... Agora, também não vou passar por uma pessoa dessas e vou insultá-la. Não vou. Pois, também não faço. Pois, mas a questão é essa, é que essas pessoas... Estamos a dar permissividade. Permissividade é o que nós estamos a fazer. Sabes que o mais assustador é aquilo que eu tenho visto, nomeadamente nos TikToks, de perfis de pessoas que defendem exatamente esses extremismos que tu estás a falar, é que não são as pessoas a meter-se com elas. São elas no dia-a-dia. Isto é muito provocação e eu acho que é para criar conteúdo. A provocarem as pessoas para que elas não lhes chamem aquilo que elas querem ser chamadas e depois elas fazerem escândalos na rua. Eu aqui há tempos estava a fazer zapping na televisão e apanhei no Canal 1 uma entrevista
um grupo LGBT e tinha pessoas contra e pessoas pró, portanto, mas eu não fiquei lá. Mas a favor ou pró de quê? Desses grupos, devia ser, mas eu não fiquei lá. Eu só ouvi isto, uma miúda, pá, se tivesse 20 anos é o muito, a dizer à jornalista, e chocou-me tanto que eu mudei logo, para não me enervar, porque não vale a pena. Que ia na rua abraçada à namorada, que se iam a beijar as duas, agarradas e não sei o quê, e que uma senhora da varanda que lhes disse assim: vocês não têm vergonha? Vocês não podiam fazer isso em casa? Se é para fazer, façam em casa. E ela disse assim: quem devia ter vergonha é a senhora que nunca devia vir à varanda. Não tem direito nenhum estar aí na varanda a ver quem passa, nem a tratar mal as pessoas. Se não está bem, vá para dentro de casa e não volta à varanda mais. Isto é normal. Eu não ouvi, Luís, a jornalista dizer nada. Eu acho isso mau. Imagina-me a mim, eu de jornalista, e um fedelho desses dizer uma coisa dessas. Eu podia até ser despedida, mas eu tinha que dizer aquilo que eu acho. O que é que tu responderias? Eu dizia assim: então você acha que foi correta? Então a senhora está na casa dela e ela é que foi correta, porque vocês, tanto faz homem e mulher, como homem com homem, como mulher com mulher, ninguém tem necessidade de se andar a lamber nas ruas. Pois, isso também é uma coisa que ninguém tem necessidade de andar a palpar os rabos nas ruas. Há uma tendência terrível nos homens e nas mulheres, em alguns, e felizmente que são poucos, têm a mania de ir agarrados e vão um apalpa o rabo ao outro, quando são dois homens. Quando são elas, vão-se a beijar, é uma coisa, eu acho isso uma falta de respeito. Porque eu acho que existe muito aqui a confusão. Há um canal... Não sou contra, Luís, desculpa, eu não sou contra. Eu não sou minimamente contra a homossexualidade, cada um que faça a sua vida como quiser. Não precisa é de ir para a rua para fazer essas coisas, porque eu também ando na rua contigo e não ando aos beijos nem a esfregar-me contigo, nem a lamber-me, não é? Eu acho que é um bocadinho essa questão, é que vamos falar nos heterossexuais. Os heterossexuais, por norma, não se andam, como tu próprio utilizaste a expressão, não se andam a lamber nas ruas. É que a lamber mesmo, alguns, é mesmo isso. Existe muito esta questão. Eu acho que é para provocar. Pois, não te sei dizer. Sei que é para uma questão de afirmação. Não sei. Psicologicamente é uma questão de afirmação. Não. Mas sabes que existe um canal. Neste momento, Luís, eu acho que é para provocar, que é para serem atingidos, para alguém os atingir. Para haver uma vitimização. Exatamente, e para eles irem fazer queixas e para irem para o Ministério Público e para andarem nessas coisas. Que é para ver se lê para ir para as televisões. Estás a perceber? É isso que eles querem. Isso está errado. Está mal. Sabes que há um canal que me apareceu muito recentemente no YouTube. Portanto, ele é afro-americano, jovem, tem 22 ou 23 anos, e que faz aqueles vídeos de react, e apareceram alguns vídeos ele a fazer react dos TikToks, desses TikToks malucos, vamos dizer assim, desses tais grupos, que ele é homossexual. E ele disse, portanto, conto aqui a história para tu perceberes onde é que eu quero chegar. Quando eu saí do armário, como se costuma utilizar essa expressão, que foi no colégio, portanto no liceu, vamos dizer assim, eu de facto, a primeira coisa que eu achei que precisava, portanto, quando eu descobri a minha sexualidade e descobri que era atraído por homens, ou seja, pessoas do mesmo sexo, na minha cabeça eu já estava programado que tinha que ter alguns trejeitos com as mãos, que tinha que andar de uma determinada forma, e dizer, foi a pior coisa que eu fiz. Pois. Não é? Porque existia esse preconceito, não é preconceito, é preconceito de que eu devia comportar-me de determinada forma porque era gay. Ok? E eu hoje digo-vos que a minha sexualidade é uma coisa muito bem resolvida, moro com uma pessoa, portanto são casados os dois, mas tu olhas para ele próprio diz, tirando de vez em quando, que ainda me vêm os tiques, ainda me vêm alguns gestos de mão, ninguém consegue dizer que se eu sou gay, se não sou gay na rua, na minha vida social. Porquê? Porque a minha sexualidade é uma coisa para acontecer dentro de casa. Exatamente.
não é para andar na rua. Estes grupos, aliás, ele critica muito uma coisa, ele fala muito das crianças em relação à exposição que têm com as paradas e gays e essas coisas. Ele mostrou um vídeo onde mostrava, portanto, eu não sei se é aquele, como eles chamam os americanos, carnival, portanto, são aquelas feiras que têm jogos e que têm carroceiros e divertimentos, sim, sabes? Sim. Pronto. E sabes aquele jogo que tem uns mecos e que tem as argolas e que tu tens que atirar as argolas para dentro dos pinos? Acertar no meco, sim. Estamos a falar de crianças de 3 e 4 anos. Sabes o que eram os pinos? Pênis. Vibradores. Com a cor da bandeira LGBT. Eu pergunto, estar a expor crianças a sexualidade, a ver estas paradas e as pessoas quase nuas essas paradas a terem este tipo de o Estás tal a ver, mas não se pode proibir. Zé, isso devia ser proibido, andar na rua as pessoas nuas assim. Sim, isso tem a ver com decência. Porque antigamente havia uma coisa chamada decência, certo? Nós vimos que a moda teve uma evolução muito grande e cada vez ficamos mais despidos. Mas eu acho que, é assim, até há aqui uma coisa muito interessante que podemos até abordar hoje. Eu já sou do tempo em que, entre aspas, a mulher já andava mais descascada. A partir dos anos 60, portanto, houve ali... não me lembro quem foi a criadora da minissaia. Mary Kay? Foi. Não, mas Mary Kay não é da cosmética. É, mas acho que também foi. Não era. Como é que se chamava? Mary Queen? Não. Houve um nome, portanto, a inventora da minissaia, houve um nome. Eu, entretanto, vou tentar consultar aqui a minha cábula para não falhar. Portanto, eu acho que no meu tempo ainda havia um bocadinho aquela coisa do mistério. O mistério do corpo, neste caso, da mulher, ou vice-versa. Eu sei onde vais chegar. Certo? Sei. E havia todo aqui um ritual de cortesia, de cortejar, da pessoa tentar fazer todo aquele envolvimento do namoro e etc., precisamente porque não conhecia, não havia a questão da intimidade logo imediata, como hoje, infelizmente, se vive. E eu acho que era muito mais mágico. E essa descoberta era um processo muito mais agradável, no meu entendimento. Hoje em dia é tudo muito mais descartável. As crianças, estou a falar de adolescentes e jovens, estão 2 ou 3 vezes juntos e imediatamente há um contacto sexual íntimo, não é? Mas quando nós vemos isto nas ruas, isto no fundo é precisamente estar, no meu entendimento, é um desrespeito pelo nosso próprio corpo. Tu lembras-te que eu aqui há dias mostrei-te uma pessoa na rua, uma mulher com um blazer e umas boxers de homem só? Recordas-te? Não. Salto alto. Mary Quant, foi da minissaia. Mas ela também tinha cosméticos. Não, Mary Kay é que era de cosméticos, acho que estás a confundir. Será? Mary Kay é aquela marca de cosmética como a Avon Sim. E outras. Não estamos a fazer publicidade, atenção. Não te lembras, da série? Te mostrei uma mulher extremamente elegante. Acho que sim, acho que me lembro. Um blazer preto, uma blusa transparente, mas o blazer ia apertado para cima, não havia grande problema, com umas boxers de homem. Só, mais nada, não levava salto alto. E eu pergunto, o que é isto? Isto é falta de decência. Zé, não vamos mais longe. Onde é que nós vê bem aqui o distorcer completo daquilo que é o objeto que está a ser vendido. Antigamente, o que é que tu vias? Os artistas, música. Vias os artistas sempre com roupas muito brilhantes, etc. Portanto, tem a ver com Elvis Presley, pronto. Com o mundo do espetáculo. Veio-me logo o Elvis Presley à cabeça. Pensa nos últimos 20 anos. O que é que vende? É a aparência do artista ou a música do artista? Ou seja, eu nem vou falar do vestuário, é a falta de vestuário do artista, ou da artista neste caso, porque a mulher foi muito sexualizada, nem no sistema musical. Eu lembro-me já de um exemplo. Há tantos, Zé. Há certo? Vários. Nós temos alguém que foi ícone nesse tipo de exposição, que foi a Madonna, a partir dos anos 80, mas hoje em dia nós vemos que... Temos mais, já mais. Especialmente no hip-hop, as artistas de hip-hop e de rap, eu hoje em dia sinceramente fico completamente chocado.
de funk também, tudo o que sejam ritmos mais falados, ou seja, que não... Vamos fazer aqui um tempo de comparação. E obviamente que isto é tudo muito, muito pejorativo. Pejorativo não, é tudo muito relativo. O que eu gosto, o que a Maria José gosta, vocês podem não gostar, é apenas aqui um exemplo. Exatamente, estão livres de opinar. Vamos pensar, quiserem. Por exemplo, numa voz icónica e que nós dizemos, ok, aquelas cantoras, aquelas artistas que cantam muito bem. A composição musical é outra coisa, mas a voz, a qualidade vocal. Estamos a falar, por exemplo, uma Celine Dion, Adele, precisamente. E eu pergunto, alguma vez a Celine Dion teve que utilizar esses artifícios a mostrar praticamente o corpo todo para vender a sua música? E são artistas multipremiadas. Pois. Há aqui um artista, um rapper, também, mais uma vez, um rapper americano, eu penso que é americano, que sinceramente ouves as músicas e ficas tipo, isto não é música. Então quais são os vídeos dele? Ele na cruz, a ser crucificado, ele depois a fazer um pacto com o diabo, ele coisas do mais chocante possível. Então qual é a estratégia dele? Já que eu não sou bom a cantar e nem sei cantar, eu vou fazer vídeos que choquem, que cheguem à imprensa precisamente porque são provocativos, e com isso eu tenho mais streams e ganho mais dinheiro. É nesse mundo que nós estamos hoje em dia. A qualidade, eu como músico fui, e fica sempre cá o bichinho, não é? Nem é necessariamente da parte da bateria ou da guitarra, não é isso, nem da voz, é parte da composição. Eu hoje, por exemplo, o tipo de música que eu ouço quando estou no meu treino, tu vês que eu só ouço música de anos 90, por exemplo, estamos a falar de rock, não é? Anos 90. Já há muitos anos que eu digo assim, já não se faz bom rock, já não se constrói uma música, é tudo eletrónico, é tudo praticamente igual, umas coisas às outras, as melodias, as sequências são todas as mesmas, precisamente porque se descobriu que existe aqui uma fórmula mágica para que as músicas entrem no ouvido. Isto tem a ver com a parte de vibração, ou seja, o que provoca em ti. E está-se a repetir isto vezes e vezes sem conta, só mudas os ritmos e os arranjos e a letra, certo? Mas, neste momento, infelizmente, nós temos cada vez menos qualidade musical e temos uma estética visual que chama a atenção, que mais uma vez que é provocativa, e isso é que vende. Vais a um espetáculo hoje. Antigamente tinhas, por exemplo, um concerto dos Queen, vamos dar aqui um exemplo, um concerto dos Queen. Era um palco muito simples. Porquê? Porque a música já gritava tudo o que precisava de gritar, e aquela voz do Freddie Mercury, portanto, são vozes que nunca mais vão existir. Mas hoje em dia é uma série de pirotecnia, tu praticamente não vês o artista. Portanto, é tudo um espetáculo multimédia e não necessariamente um espetáculo musical, certo? Vais-me dizer assim, ok, mas quando foi Coldplay adoraste a parte da pirotecnia. Estava a pensar nisso. Certo? Claro que eu adorei. Mas, no meu entendimento, e vocês podem não gostar de Coldplay, no meu entendimento, Coldplay tem composição, tem letra, tem qualidade, tem arranjos, tem profissionalismo no que diz respeito. Tem tudo. Pronto. Para nós tem tudo. Então, para mim, faz sentido. Aliás, e tu vês o Chris Martin, também é uma pessoa que se veste de uma maneira um bocadinho alternativa, certo? Veste-se normal. Alternativa, cheio de emblemas cozidos e tem ali um quê de rebeldia. Mas mais uma vez, aquilo que é importante naqueles espetáculos é música, não é mais nada. E é o que ele pede. Como vês os U2, por exemplo, os U2 também sempre foram muito conhecidos pela parte de inovação no palco. Pois. Mas é música. E sabes uma coisa curiosa também que está a acontecer? Mas são mais politicamente interventivos. Sim, o Bono especificamente. O Bono especificamente. Porque ele é muito na parte de consciência social, de ambiente, tem letras, etc. Sim. das músicas. E tu sabes que há um fenómeno muito curioso, e agora que estamos a tocar na parte da música, que está a acontecer, e nós estamos a ver isso já, que nós participamos e vamos muito a festivais, temos compreendido que isso tem sido uma tendência recorrente, de ano para ano, e este ano vai acontecer rigorosamente a mesma coisa. Por exemplo, os Take That. Os Take That é uma banda que bombou nos anos 90 e que está neste momento a fazer nova turnê. Então o que é que hoje nós percebemos? Precisamente porque o público está saturado da falta de qualidade dos artistas recentes. Exatamente. Os artistas do passado que tinham qualidade neste momento já têm espaço para voltar a lançar-se. Pois. Ou a relançar-se. Alguns, é verdade. Nós vemos, olha, aqui em Portugal, quem nos está a acompanhar a partir do Brasil nem sequer conhece os Desert, por exemplo. Era uma boys band que neste momento que encheu estádios e que também vai estar no dia do Take That no Marés Vivas.
Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há aqui uma oportunidade porque as pessoas estão saturadas da falta da música plástica. Ou seja, a música sem qualidade que a pessoa ao fim de uma semana já não consegue ouvir mais aquela música, gostou muito quando saiu, mas depois é cansativa. Nós há músicas que são verdadeiros hinos que tu ainda hoje ouves. Claro. Que têm 20, 30, 40 anos e que ainda continuam a tocar e não satura, não cansa. Porquê? Porque havia ali uma preocupação muito grande. Principalmente anos 80 e 90. Também são as minhas... 70 também tem coisas interessantes. Também tem algumas, também tem. Já começou a entrar o eletrónico e Mas tu 70 não tinhas nascido. Olha que conversa. Eu gostava das músicas dos anos 70. Eu podia ter nascido nos 2000. Os Bee Gees. E ia gostar dos anos 70. Tantos. Bonnie M. e tantos outros, não é? Bonnie M. Diana Ross, Stevie Wonder. Eu bebi isso tudo, não te esqueças que a cultura que eu tive em casa, o meu pai tinha esses vinis todos. Sim, e também foi uma das coisas que nos atraíam ao outro foram as músicas. Precisamente. E porque eu também... Mesmo gosto pelas mesmas músicas. Nos anos em que eu tive formação musical, portanto, eu tive formação musical de 84 até 98. Portanto, passei por vários instrumentos, mas foi até 98. A raiz daquilo que se ensinava na altura, tinhas Supertramp. Adorava. Adoro. Tinhas Dire Straits, Pink Floyd, na altura já Pearl Jam. Portanto, na altura ouvia-se música. Não quer dizer que esta nova geração, esta juventude de agora, que as músicas que tenha, que não sejam credíveis ou que não sejam boas. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Estamos a falar entre algo rápido, fast food, e estamos a falar em algo que foi pensado com cabeça, tronco e membros. Porque tu, hoje em dia, tu vês... Eu gosto muito, por exemplo, de Charlie Puth. Acho que é um artista muito criativo e tudo isso. Mas tu vês que ele em 2 minutos faz uma música. Pois. Antigamente, eu recordo-me do meu tempo, o nosso primeiro single, que se chamava... Não era All Imagination. All Imagination. Não sei como é que se chamava a música. Mystery. A música se chamava Mystery. E quando gravámos em estúdio, a música começava com uma trevoada, com chuva. Aliás, eu pus esse vídeo, um trecho, não sei se foi no Facebook ou se foi no Instagram, e eu a tocar. Apanhei um vídeo em que aparece a minha banda e tocamos a Mystery. A Mystery demorou, segundo aquilo que eu me recordo, para aí 4 meses a fazer a música. 4 meses. Está bem, mas não havia tanta tecnologia. Não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com composição. Com criar toda a estrutura da música, a letra, para que tudo batesse certo, os arranjos e etc. Hoje em dia, claro, nós temos os computadores, é muito mais fácil. Certo? Mas eu acho que espero um bocadinho aqui sabes aquela questão que às vezes tudo aquilo que dá muito trabalho dá mais gozo quando tu conquistas? Hoje em dia, como é tudo tão facilitado, e lá está, isto também tem a ver com a falta de humanidade. Porquê? Porque quando o ser humano desenvolve as suas capacidades e trabalha e constrói e junta-se em grupo para conseguir trazer um fruto cá para fora, certo? É tudo muito mais rápido. Se tu hoje carregas num botão e as coisas estão disponíveis, tu perdes o sentido. Há outra coisa que em relação à parte humana que também nos falta muito hoje. Por exemplo, nós estamos sentados na sala e temos uma série de elementos de natureza morta. Embora tenhamos aqui algumas plantas vivas, mas temos muitos elementos de natureza morta. Temos móveis, temos sofá, temos todos a própria madeira que está neste momento na lareira. Portanto, é tudo natureza morta. Grande parte, pelo menos no meu entendimento, da equação do que é ser humano é tu estás em contacto permanente com a natureza viva. Porque é a natureza que te dá o teu alimento, os animais, todos os ciclos migratórios e tudo isso, as alturas do ano, portanto as épocas, quando é que dá isto, quando é que dá aquilo, quando é que tens que proteger, quando é que tens que semear, percebes? Nós estamos a perder muito esse contacto com a natureza. E a natureza é uma coisa que já cá estava antes de nós chegarmos. E eu acredito que a nossa desconexão... Para que se conste, sim, só aqui uma parte e não te esqueças do que vais a dizer. Eu tenho salsa, tenho hortelã, tenho coentros, tenho manjericão, tenho morangos, tudo que sou eu que cultivo. Sim. Portanto, sim, mas eu não estou a falar, mantenho a tradição, vá. Mas tu vês hoje, por exemplo, tu olhas para uma árvore. Antigamente uma árvore, e falamos disto há muito pouco tempo,
Na minha infância, por exemplo, nós no verão fazíamos uma cabana na árvore, íamos brincar no rio. Na altura não havia pesca, mas havia muitos pescadores e trazia-se comida para casa, etc. Havia toda uma interação com a natureza fazia parte daquilo que era a nossa infância saudável. Ainda esta semana um professor numa escola estava exatamente a falar isso, que as crianças que têm pouco contacto com a natureza. Com a terra, com a areia. A jogar a bola, ao peão, corridas, tudo. Ou seja, nós estamos com o digital, apesar de se chamarem redes sociais, nós estamos a ficar antissociais. Porque tu consegues muito bem conviver. Vamos imaginar que tu jogas um jogo qualquer, numa plataforma, e agora o streaming é muito comentado e muito utilizado. Tens os streamers, ou seja, que são pessoas que neste momento têm uma audiência gigante a vê-los jogar computador, que era uma coisa inconcebível no meu tempo, e que já haviam consolas. E o que é que acontece? Essas mesmas crianças que têm 300 seguidores, 300 amigos nessas comunidades, quando interagem pessoalmente, elas não sabem comunicar umas com as outras. Elas ficam todas, parece que se encolhem todas, sabes? Já há vídeos dessa parte comportamental de estudos sociólogos em que elas se encolhem todas, não conseguem ter uma conversa, estás a perceber? Mas se lhes deres o equipamento, o dispositivo móvel, elas já se exprimem com a pessoa que está à frente dela, mas é pelo digital, com um filtro, estás a perceber? E eu acho que esta cultura de nós nos habituarmos a comunicar através do digital, mas não continuarmos a alimentar o real, vamos dizer assim, que no fundo também nos está a afastar da nossa humanidade. Pois está, claro que está. Sabes que há outra coisa que eu acho muito pertinente neste momento, em relação a esta parte da humanidade, é a questão dos valores. A ausência de valores. Eu já falei muitas vezes sobre isto, que acho que a pessoa, ou uma das pessoas que me incutiu mais valores na minha infância, pelo menos que eu me recordo, que teve um impacto muito forte para mim, foi o meu avô materno. Porque era uma pessoa realmente que era aquela pessoa que dava a palavra, e a palavra era um contrato. Era aquela pessoa que, se alguém precisasse de ajuda, ele estava lá para ajudar. E era ajudado de volta. Uma pessoa que se doava aos outros, sabes? Mas sem esperar receber nada em troca. E tinha muito, muito. E tu ainda chegaste a conhecê-lo. E tu sabes que ele era uma pessoa muito dada, uma pessoa muito terra a terra, divertido, também era um bocadinho orgulhoso, mas isso, ninguém é perfeito. Mas de qualquer forma, eu tive ali uma série de valores que me foram incutidos por ele, pelos meus outros avós também, portanto, a minha avó paterna também me incutiu vários valores, o meu avô materno... Paterno. O meu avô paterno incutiu-me uma coisa inconsciente que hoje é a minha rotina, que é o desporto. O meu avô praticou o culturismo até aos 68. Ninguém pensa que o meu avô que era um armário, como se costuma dizer, não é? Era magrinho, mas todo definido, sempre ali com os músculos todos em dia. E, curiosamente, era ele que fazia os próprios pesos. Ou seja, o ginásio, que era na cave de casa, foi ele que construiu todo. E ele era, portanto, trabalhou numa parte de uma fundição, ele fazia os discos, fazia as barras, depois punha uns apoios e punha umas pegas com corda, portanto, tudo artesanal. Ele era vidrado no Arnold Schwarzenegger, tinha as revistas em casa, eu recordo-me perfeitamente disso, fazia aqueles exercícios com uma técnica, estás a ver? E tu nunca foste atrás? Na altura, eu achava piada, eu e o meu primo, com os dois rapazes, não é? Eram dois rapazes, duas meninas, a minha irmã e a minha prima, e eu e o meu primo. Nós íamos para a beira dele, tipo, para ajudar a pegar, para fazer parte, mas nunca nos puxou, muito sinceramente, nunca nos puxou. Todos temos aquela parte. Eu fui para o ginásio a primeira vez, tinha uns 16 ou 17 anos, andava no liceu, mas confesso que nunca fui com aquele intuito, tipo, eu vou fazer aqui o caminho do meu avô. Eu acho que depois dele ter partido, e mais uma vez isto é uma coisa que é inconsciente, quando eu comecei a refletir, quando eu fiz o meu processo de perda de peso e comecei a ter esta disciplina, eu comecei a perceber qual era a minha tendência no treino. Por exemplo, vê-se muito, tem tudo a ver também com ego. Isto aqui é uma salada russa hoje. Tu vais para um ginásio, é ver quem é que pega mais.
É tipo, quanto é que tu pegas de supino? Eu pego 120, eu pego 140. E eu posso dizer com toda a humildade, 50, 60 está perfeito para mim. Porquê? Porque a mim o que me interessa é a forma. É fazer o exercício tecnicamente perfeito. E acabo por recrutar muito mais fibras musculares do que propriamente alguém que pega 100 ou 120 quilos. Percebes? Muitos pegam de qualquer maneira. E depois é assim, fazeres, vamos imaginar um supino com 100 ou 120 quilos, 3 ou 4 repetições, enquanto eu, por exemplo, com os 40 quilos, vamos imaginar que eu faço 30 repetições devagar e com forma perfeita. Eu prefiro trabalhar mais repetições com menos peso do que estar a pegar a maluco, poder ter uma lesão, porque sabes que é muito fácil nos lesionarmos, e lembro-me muito bem do meu avô. Pois. Mesmo a parte, eu não tenho a estrutura física dele, saio mais à parte da minha mãe do que ao meu pai, mas é curioso que me recordo muitas vezes disso, precisamente como foram incutidos vários princípios que hoje são extremamente úteis para a minha sanidade, vamos dizer assim, para a minha saúde, obviamente, mas é curioso. Por falar nisso, o que é que tu te recordas em termos comportamentais teus hoje e que tu atribuis a alguma coisa que tu viste nos teus avós ou nos teus pais no passado? Comportamento, mas não estás a falar de desporto, porque não havia. Não, estou a falar coisas que tu hoje fazes no teu dia-a-dia, que no fundo acabam por ser quase uma réplica daquilo que tu vias os teus avós ou os teus tios fazerem no passado. Já sabes o que é que eu estou a fazer neste momento, mas que me faz lembrar, não sabem, não é? que me faz lembrar, por acaso descobri isso há pouquíssimo tempo, nunca me passou pela cabeça. A questão das carteiras. Levou-me agora há pouco tempo que pensei nisso, porque o meu avô fazia cadeiras de palhinha. Ele era marceneiro e carpinteiro e fazia aquelas cadeiras de palhinha nos palacetes, nos palácios. Umas vezes traziam-nas a casa, outras vezes o meu avô ia uma semana para um palácio. Sim, para fazer restauro. Fazer o restauro. E eu, com 4, 5 anos, comecei a aprender aquilo. Portanto, aquilo é uma renda, é um tricô. Estás a perceber? Sim. Aquilo é com a mão que se faz. Pega-se na palhinha e mete-se nos buraquinhos com a mão. E agora, estas carteiras das pedras, é o fio que se mete também com a mão, não é? E eu aqui há dias estava a fazer isto de CC. Eu até falei alto. Não te lembras? Acho que sim. Que eu disse assim, meu Deus, olha, eu estou a fazer exatamente o mesmo que fazia quando o meu avô fazia as cadeiras. Pois. E adorava. Eu adorava. A referência que eu tenho, portanto, como tu falaste, eu tenho referência do meu avô. A parte artística é toda do meu avô. O meu avô tocava guitarra, muito bem, Coimbra, os fados de Coimbra. Sim. Tinha uma guitarra e ele tocava muito bem. E tinha muito jeito para tudo. O meu avô era um artista. Não sei se tens ideia das arcas de roupa, onde se arrumavam roupa, onde se arrumava... nós chamávamos arcas, mas o baú é redondo em cima, mas também serve. Sim, mas as arcas até se punham... Os lençóis. Sim. Havia muitas arcas dessas trabalhadíssimas. Entendes? Todas trabalhadas, todas. E o meu avô trabalhava isso. Que tinha aquelas ferragens de metal, que eram dobradiças. Mas depois tinha pessoas, tinha uma história. Ele às vezes construía uma história na madeira. Olha que por acaso agora até se vê-se muitos japoneses a fazerem isso em troncos de madeira. Não sei se já viste. No Instagram passa-me imenso. Não. Coisas maravilhosas. Desenhos no próprio tronco. Pronto, e ele era um artista, portanto, a minha veia artística vem dele. Só dele. E sou a única na família que virada para versátil. Sabes que eu sou um bocado versátil, tenho um bocado de jeito para tudo e saio a ele. O meu avô dava-lhe uma coisa toda caída de podre e ele punha aquilo novo e eu saio a ele também nisso. Enquanto a coisa não estivesse perfeita, entendes?
Ele não entregava nada a ninguém, ele podia se chatear, punha a coisa de lado, ia fazer outra, que é o que eu faço às vezes. Também faço isso. Quando uma carteira me está a chatear muito, parou. E vou para outra. Ou vou a outro sítio qualquer. Sim, mas depois vou lá. Mas depois vou lá e estou a pensar como é que vou fazer. Eu herdei isso tudo do meu avô. As referências que eu tenho também podia ter da minha avó, a minha avó era modista de alfaiate, não sei como é que se chama, costureira. É modista, costureira, sim. Pronto, ela só fazia coisas assim de alfaiate, coisas muito, muito bem feitas. Eu andava sempre muito bem vestidinha, de vestidinhos e casaquinhos de veludo, lembro-me perfeitamente, ela fazia aquilo tudo muito bem feito. Pronto, da minha avó tenho essa referência, não é? Mas do meu avô, eu andava sempre atrás do meu avô, estás a ver? Nós temos sempre uma preferência, não é? Se calhar também o teu avô Neca, não? Eu era o meu avô. Eu tinha muito convívio com o meu avô Neca, que é o avô materno, que era o avô materno. Mas eu acho que em termos de não era afeto, mas em termos de compatibilidade feito, e se calhar era com a minha avó paterna, com a avó Luísa. Com a avó Luísa? Sim. Havia ali qualquer coisa que me não sei, dava muito bem com ela, comunicava muito bem com ela, embora passássemos mais tempo com o meu avô, e pelo que eu percebi, foi aquele que foi a referência principal para mim, mesmo que de forma inconsciente. Pois, exato. Pensando nessa parte, e vê bem, eu vou tentar fazer aqui uma ponte. Nós estamos a falar daquilo que foi o impacto, neste caso, estamos a falar da voz, não é? Mas podemos falar de qualquer outra pessoa. Há muitas pessoas que dizem: eu tenho como referência uma professora que tive na primeira classe, marcou-me para sempre. É verdade. E eu ouvi dezenas e dezenas dessas histórias, porque a minha mãe encontrava-se com alunos que já não eram alunos há 10 ou 15 anos a dizer: ai, você mudou-me a minha vida, por uma coisa que me disse. Minha mãe nem se lembrava. Exato. Mas, portanto, isto volta outra vez àquele ponto inicial que nós estávamos, não é? As referências que hoje nós estamos a dar às crianças e que um dia mais tarde elas vão replicar esse comportamento. Não é? Portanto, eu acho que é preocupante se nós neste momento, mas isto aplica-se a todos, eu acho que a carapuça que serve praticamente a todos nós falhamos em alguma parte. Eu falho em algumas partes, tu falhas em algumas partes, todos nós falhamos. E eu acho que ter consciência que falhamos e tentar aperfeiçoar é que é o segredo. Certo? Portanto, nesta questão de sermos humanos. E eu acho que tenho tentado, de alguma forma, através da minha carreira, como é que eu ia te explicar? Fazer as pazes, se calhar, com os erros do passado. Percebes? Acho que podia ter feito mais pelos outros no passado e não fiz, e agora dedico-me inteiramente a isto, como tu sabes. O que é que eu quero dizer com isto? É fundamental, é urgente, porque muita gente me diz: ok, Luís, o mundo está estranho, aliás, houve uma que me disse que era como uma Mafalda, para o mundo que eu quero sair. Uma coisa assim, não é? Eu acho que estamos sempre a tempo de fazer o que é correto. E as pessoas muitas vezes perguntam: o que é que eu posso fazer ativamente para contribuir para que sejamos mais humanos, para que a sociedade de alguma forma tenha outro tipo de desenvolvimento? Isto tudo começa dentro de casa. Pois começa. Nós estamos sempre a pensar o que é que podemos fazer no macro. É no micro que nós podemos fazer alguma coisa. Porque o micro depois espalha-se para o macro. Porque se hoje, por exemplo, um pai educar convenientemente, com valores, com moral, com ética, com responsabilidade, um filho, esse filho, quando se tornar adulto, vai levar isso para o mundo, lá para fora. E para os filhos dele. E para os filhos deles. Portanto, é isso. Portanto, a única forma que eu acredito vivamente, nós podemos ter imensas iniciativas para mudar o mundo, para acabar com as guerras, com os conflitos, que infelizmente volto outra vez a reforçar a ideia da semana passada. O ser humano é muito estúpido, não é? E somos a única espécie que estamos constantemente a prejudicar a nossa própria espécie. Mas acredito vivamente que, ainda que nós possamos ter ações macro para tentar combater essas atrocidades, as discriminações, tudo isso, também é fundamental que nós pensemos que, apesar de nós estarmos com esse tipo de iniciativas, porque existe aqui um grande problema, um grande risco que nós estamos a correr. Vamos imaginar que eu pertenço a alguma organização sem fins lucrativos que é ativismo, certo? Ambiente, o que quer que seja, educação, seja o que for. Na cabeça das pessoas é do género: se eu já pertenço àquela associação, ou se eu faço donativos, se faço uma doação para a Unicef, para os Médicos Sem Fronteiras, etc., então
eu já fiz a minha parte, descarto a minha responsabilidade. Esquece do que pode fazer todos os dias. Pois é, isso é verdade. E hoje em dia existe muito esta questão do delegar tarefas e de empurrar as responsabilidades para essas organizações. Essas organizações são os espelhos das pessoas que as compõem. Se eu contribuo nessa organização, compete-me a mim todos os dias. Houve alguém, eu não sei exatamente quem foi a pessoa, que diz: queres mudar a tua vida? Começa por fazeres a cama todos os dias. Eu não sei quem é que disse isso. Não sei se foi o Jordan Peterson ou se foi outra pessoa. É provável que tenha sido o Jordan Peterson, porque é uma das pessoas que eu mais consumo conteúdo ultimamente. E é verdade. Como é que tu podes querer exigir que o mundo lá fora que esteja bem, que esteja organizado, etc., se entras dentro da tua casa e está a maior bagunça? Começa por dentro. Tu começa por mudares aquilo que tu podes controlar. Porque depois, se mudares aquilo que tu podes controlar, tu próprio também vais mudar, e ao tu mudares e ao interagires com outras pessoas, vais também provocar mudança nos outros. Mas tudo é contagiante. Tudo é contagiante. O bem e o mal. Certo? Certo. Eu digo muitas vezes, há um vídeo que me passa sazonalmente. De X em X anos aparece-me aquele vídeo. Não sei se te lembras de um vídeo que viralizou já, eu não sei quantas vezes ao longo dos anos no Facebook, que é aquela coisa da onda da bondade, tipo alguém faz uma boa ação, que por sua vez aquela pessoa que recebeu a boa ação vai fazer a outro, tipo, fizeram bem a mim, então vejo alguém a precisar, vou fazer bem ao outro. E que gera uma mudança radical naquela cidade toda. Uma boa ação de uma pessoa. Tive um caso curioso esta semana. Eu tive um problema no banco, que tive que resolver, e nesse problema do banco eu tive que falar pelo menos com 6 pessoas, que é aquela velha história. Não é do nosso departamento, vou passar para outro. E é do nosso banco um hábito, vamos dizer assim, de quando atendem o telefone, dizer: estou a falar com fulano tal, como está, como passou, como é que está a correr o seu dia, e etc. E a pessoa responde ou não. A maior parte das pessoas, infelizmente, porque está com um problema, quando liga para a linha da apoio, não trata bem os atendentes, ou seja, mais falta de humanidade. E eu perguntei: tudo bem, tudo muito bem, tenho aqui uma situação para resolver, e o senhor, como é que está? Está a correr bem o dia? Tu sabes que as pessoas não sabiam responder, ficavam atrapalhadas, todos eles, sem exceção, dessas 5 ou 6 pessoas com quem falei, todas elas ficaram visivelmente incomodadas, do género: isto não é normal. Pergunto-te assim, eu acho que já contei esta história, se não estou em do padeiro. Sim. Já. Imagina que aquela pessoa está a passar por um problema na vida dela e depois, todos os dias, enfrenta uma série de clientes através de uma linha de apoio ao telefone, sempre a maltratar, sempre com problemas, às vezes até insultam, são pessoas extremamente rudes. É normal, a pessoa está irritada, tem um problema, está a ligar para pedir ajuda, e muitas vezes já está num estado de ansiedade tão grande e de irritação que descarrega nos outros aquilo que no fundo está a sentir. Aquela pessoa que está habituada a esse tratamento rude, a ouvir alguém que se preocupou como é que está a correr o dia dele, etc., tu não achas que isso vai ter um impacto na vida daquele ser humano? E agora eu pergunto. Não, só vai ter como tem. Também tenho provas disso. E depois agora pergunto o seguinte: imagina que essa pessoa, que até normalmente chega à casa saturada porque atendeu uma série de chatos, de clientes chatos, diz assim: eu hoje tive um cliente que me tratou como um ser humano. Não como uma ferramenta, mas como um ser humano. E se calhar porque ele se sentiu valorizado, quando chega à casa tem mais paciência para brincar com os filhos. Provavelmente. Já não é... Pode ter um impacto completamente positivo na vida dele. É verdade. Por isso é que eu digo. Nós estamos sempre preocupados e já nós os dois já conversámos várias vezes sobre isso. Já, e nós os dois temos... Nós já fazemos isso às pessoas. Não, mas não era isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é que nós já tivemos essa questão de que adianta eu fazer isto que é tão pequeno que não vai contribuir no grande. E muitas vezes tu dizias: mas para que é que eu vou estar a fazer isto se isto não vai fazer diferença nenhuma? E eu digo: se toda a gente pensar da mesma forma, aí realmente não há qualquer tipo de mudança. Certo? Portanto, nós temos que pensar precisamente nisso. As microações, as micromudanças que nós temos no nosso dia-a-dia podem realmente gerar essa onda de contágio. Nomeadamente em relação ao respeito, em relação ao civismo, em relação a tu te predispores a ajudar um vizinho, por exemplo. Tu sabes que neste momento, por exemplo, quando tens uma dor de dentes,
tu basta dizeres a uma determinada pessoa, a nossa vizinha, que estás com AI, estamos logo com 1001 ajudas se precisarmos. É verdade. Certo? Porquê? Porque também fazes bem às pessoas. Pois, e as pessoas em troca também te fazem bem a ti, portanto é recíproco, não é? E é isto, no fundo, que acaba por tornar esta experiência chamada vida uma experiência mais humana. E nós, felizmente, temos assim, não vou dizer que é massivo e que temos 300 pessoas com quem convivemos todos os meses. Não. Claro que não. Mas todas as pessoas com quem temos contacto, nós tentamos ter uma relação humana, real. Não é aquela relação circunstancial de chega para lá e estamos ali 5 minutos e estou ansioso por me ir embora. Percebe? A pessoa está presente. Também acho que é uma coisa... E mesmo nós temos tentado fazer isso. Porque havia muita tendência, e às vezes ainda corremos esse risco ou cometemos esse erro, de às vezes vamos imaginar que estamos a jantar, de boca cheia não se fala, cada um está no seu telefone a consumir o seu próprio conteúdo. Que é uma coisa que no meu entendimento, é prejudicial. Quando estou eu a jantar sozinho, aproveito sempre esses momentos para estudar um bocadinho. E tu sabes, porque tu estás a ver outra coisa, por exemplo, na televisão, que eu não aprecio, eu aproveito sempre a rentabilizar o meu tempo. Mas a partir do momento em que acaba esse momento, eu tenho que estar presente contigo. E tento fazer isso sempre. Porque isso é uma coisa que acho que é fundamental todos os dias nós fazermos. Da mesma forma como as crianças, quando estão connosco. O estarmos presentes. Tu sabes que eu muitas vezes tenho que estar o dia todo a trabalhar, certo? Às vezes tenho atendimentos e tudo isso. Mas sempre que eu venho cá em baixo, há sempre algum tipo de interação. Tipo, eu preciso trabalhar, mas estou aqui. Aliás, a Maria Clara tem o vício de vir controlar os meus clientes, não é? Vai sempre cumprimentar o pessoal. Praticamente todos os meus clientes de mentoria já sabem quem é a Maria Clara, porque a Maria Clara vem sempre perguntar quem é que está a falar com o meu Lu. Pois. Não é? Quem és tu que está a falar com o meu Lu? Os clientes riem-se, não é? Então ela conhece o Pedro, conhece a Ana, conhece a Rosário, conhece esse pessoal todo, pois. Não é? E as pessoas acham-lhe piada. Mais uma vez, ela compreende que eu estou a trabalhar, claro que assim, se me disseres, se eu fosse muito, eu não vou dizer muito rigoroso, mas se eu fosse muito severo em relação ao meu trabalho, precisamente porque eu sei que é muito difícil tu estás a controlar uma criança e a espontaneidade da mesma, eu dizia assim, a partir dali ninguém passa. Eu estou a trabalhar, ninguém passa, não é? Mas os meus clientes também estão habituados a essa parte, precisamente porque faz parte da experiência humana, não é? E interagem com ela, o Pedro brinca sempre com ela e tudo isso, é muito, muito engraçado. Mas ela também tem consciência. Às vezes, vem logo embora. Exatamente. Só vai espreitar. Ela às vezes nem aparece. Ela às vezes só vai espreitar no computador para ver a imagem da outra pessoa. E eu disse que foi Maria Clara, e a outra pessoa fica tipo Maria Clara, a Maria Clara das fotos, e diz, anda cá, vens conhecer aqui o fulano ou a fulana. E eles ficam contentes, ela fica toda contente, portanto, no início ficava envergonhada, agora já é toda, sim, estou aqui a passar uns dias na casa da avó e do Lu, pronto. Portanto, toda muito, muito, muito desenvolta, mas o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo ela, e nós notamos, porque no fundo nós conseguimos ter em tempo real ali a experiência. Ela distingue, ela sabe. Acho que ela própria... Respeita. Em relação mesmo a outras crianças e tudo isso, eu não vejo, por exemplo, ela fazer as birras que outras crianças fazem. Pois não. Eu não estou a dizer que ela é melhor ou pior do que ninguém. Não. O que eu estou a dizer é que aquilo que nós lhe estamos a entregar, que é uma coisa provavelmente diferente, a preocupação que ela tem com as flores, com as plantas. Já reparaste? De tocar nas folhas, não é tipo de arrancar, estás a ver? Portanto, ela, tipo, eu sei que isto é uma coisa delicada e que precisa de ser cuidada. E isto é uma coisa fantástica, os peixes, por exemplo. E o peixe é assim, e como é que ele nada? E como é que ele tem... Pronto, o compreender. E eu acho também o pai que lhe incuto muito isso. O pai é. Certo? O pai adora programas de animais e tudo o que é vida selvagem. E ela vê com ele, que ela também já gosta muito. E de plantas e tudo. E sabes que há agora um grupo crescente de pessoas, podemos dizer, fora da caixa, que no fundo acho que não são fora da caixa. Esses é que são os normais, vamos dizer assim. Os fora da caixa são todos os outros. E muitas vezes nós incluídos. Que estão a voltar às origens. Pessoas que estão a ir viver para os interiores, para ter mais contacto com a natureza. Pessoas que estão a ir para países com pouco desenvolvimento. Precisamente porquê? Porque é aí onde se consegue encontrar ainda vestígios de humanidade. Não vês em Itália que estão a vender aldeias?
A €1, não é? €1, não sei. Desde que reconstruas a casa. Pois, mas não será bem €1, não é? Era €1 mesmo. Era? Portanto, a própria Câmara Municipal... Porque aquilo está a zero, não tem pessoas a viver lá e eles querem reconstruir a aldeia. Para não perderem aqueles edifícios históricos, desde que tu te comprometas a investir, eu não sei se é 120 mil euros, desde que tu te comprometas a investir, ou seja, a gastar na economia local, a manter aqueles edifícios, as fachadas, etc., o Estado dá-te ali um benesse de teres um imóvel fantástico por um valor absurdamente baixo. Pois. Certo? E depois podes vendê-lo. Não, acho que uma das condições é viver 5 anos. Acho eu, não te posso precisar. Eu, na altura andei a pesquisar sobre isso. Não sei como é, mas sei que há muita gente que gosta disso. Gosta de ir... Até nós já ponderámos... Sim. Até nós já ponderámos ir para o meio do monte. Meio do monte, sim. Uma zona mais remota e mais no meio da natureza. Embora aqui nós estejamos rodeados por natureza por todo lado. Mas é mais urbano. Independentemente do que seja, é o mais urbano aqui. Pois. Mas já pensámos em ir para uma zona onde... Mas atenção que o urbano fica a 4 km. Portanto, o urbano fica a 4 km. Nós estamos isoladinhos. Mas isto é considerado uma área urbana. Está bem. Não é uma área rural. Está bem, mas está certo. O que eu quero dizer é que aqui tu tens infraestrutura perto, não quer dizer que para onde fôssemos que não tivesse também supermercados e superfícies comerciais. Mas nós tivemos um momento, foi para aí no verão do ano passado, talvez. Que fomos onde? Mondim. Não, a Celúrico. Que fomos àquele empreendimento à Quinta da Bela Vista, ao Aldeamento da Bela Vista. Aquele que fica no topo da montanha. Não foi ano passado. Não foi? Não. Já foi para há 2 anos. Se calhar. Ou mais. Se calhar. E, portanto, há um aldeamento que não há disponibilidade de casas, portanto, está tudo vendido. Há um aldeamento que se chama Aldeamento, penso que é da Bela Vista. Que são Quinta casas... da Bela Vista. Aldeamento da Bela Vista. É? É. Quinta da Bela Vista é outra coisa. É uma quinta mesmo. Aquilo são 22 moradias, mais ou menos. Portanto, tudo rústico, mas com uma vista que é de matar a respiração. As casas são fabulosas. Muito rústicas, mas com toda a modernidade. Fabulosas, e depois ficam num sítio que não tem... Em primeiro lugar, tens uma vista desafogada. Pronto. Estás no cimo da montanha, certo? Exato. E é realmente lindíssimo. Quer dizer, nós imaginamos muitas vezes a paz que deve ser... Só que não temos água ali. Pois, ali não há água canalizada e... Não, água. Estou a falar água. E água, estamos a falar de mar rio e rio. ou mar? Pois, não temos e nós gostamos, não é? Pelo menos de ver, nem que seja ao longe. Sim, mas de preferência que seja perto. Não é só o ver, gostamos que esteja perto. Mas há muitas opções aqui pelo Douro, que é um rio, no fundo, que acaba por ter muito significado para mim, porque sempre vivi nele e tu também, que nasceste nele também. Portanto, nós nascemos os dois em pontos diferentes do Rio Douro. Mais Douro que tu. O Rio Douro é até cá em baixo, Zé, até à Foz. Eu sei, mas já estás mesmo no finzinho. Quase. Eu estou a meio. Quase no fim. A meio ainda, mais lá para cima. Mas o que eu quero dizer é que realmente a água para nós faz toda a diferença e não vamos estar aqui a desviar. Mas isso também acaba por ter a ver com a parte humana. Pois tem. Porque o contacto com a natureza e o convívio com a natureza é realmente também nós voltarmos às nossas origens, à nossa essência. E tu sabes que, por exemplo, muitas pessoas andam a viver sob muito stress, muita tensão. Nós temos vidas muito corridas. Nós, quando eu digo nós, é o comum mortal. Não é? Depois nós temos aqui algumas pessoas, nós incluídos, que temos o privilégio de poder ter uma estrutura de trabalho e de local de trabalho diferente. E há uma técnica que eu recomendei já aqui há algum tempo no meu canal do YouTube e que depois acabei de ter muita interação, penso que foi através do Facebook, se não estou em erro, que se chama earthing. O que é o earthing? É andares descalço, em piso natural, portanto tem que ser pedra, areia ou terra, cerca de meia hora por dia. Por isso é que muita gente, por exemplo, tem os solos de madeira natural, não é estes soalhos artificiais, sintéticos, plásticos, madeira natural ou pedra natural e anda descalço. Sabes aquele princípio do fio terra na eletricidade, portanto, para fazer as descargas, certo? Através da planta dos nossos pés,
através da sola dos pés, nós fazemos descargas. Sabes quando tens eletricidade estática e tocas numa pessoa e dá choque? Sim. Certo? Nós vamos acumulando através da atmosfera, através da própria pressão do ar, através da eletricidade estática que já há e que tu vais, de alguma forma, também recolhendo, tu acabas por acumular isso. E o teu corpo, na parte eletrostática, fica muito eletrizado. E quando tu tens o pé encostado à areia, ou encostado à terra, ou encostado à pedra ou à madeira, numa fibra natural, tu consegues fazer essa descarga. É tipo fio-terra. A energia volta para a Terra, portanto, para o planeta, para a mãe natureza, vamos dizer assim. E tu ficas muito mais calmo. É um antidepressivo e um calmante fantástico. Eu agora, neste momento, não, porque está muito frio quando vou à pesca, mas uma das coisas que eu sentia quando ia pescar, a partir do momento em que fique um tempo ameno, tipo 16, 17 graus, nós já vamos descalços. Até porque é muito mais cómodo, não é? Não ter que vestir aquele fato todo, aquela coisa, aquela artilharia toda. Mas a calma com que nós chegamos no final do dia, depois de termos passado muito tempo com os pés na areia e na água, é completamente diferente. Aliás, também sentes, quando vais fazer praia, e especialmente quando vais à água, tu chegas cansado, Exato. mesmo que não nades. E no fundo passas o dia praticamente todo deitado, numa toalha, numa cadeira, percebes? Ou sentado. Portanto, isso tem muito a ver com o contacto. Há um balanço muito grande com a natureza. Nós com a natureza e a natureza connosco. Aliás, a natureza fornece-nos todos os nutrientes que nós precisamos para viver. O sol, portanto, há uma conexão grande e nós somos parte de uma equação grande chamada vida. A vida que engloba todas as espécies. O que é que nós, enquanto seres humanos, estamos a fazer? Estamos a cortar essa conexão com animais. Hoje em dia, onde é que tu vês os animais? No jardim zoológico. Tudo dentro de uma jaula, não no seu estado natural. Tu, hoje em dia, a natureza, muitas vezes, infelizmente, trazes e tens um pequeno vaso em casa. Já não tens um campo, como antigamente. Toda a gente tinha o seu quintal, a sua plantação. Portanto, há essas coisas que estão a falhar. Na parte da componente sociocomportamental, vamos falar assim, acho que neste momento que é mais do que urgente, todas as pessoas que neste momento tenham crianças pequenas ou que estejam em fase de desenvolvimento, ou ainda que não sejam maioridade, acho que é urgente e é da nossa responsabilidade nós incutirmos valores, responsabilidade, idoneidade, tudo aquilo que nós sabemos que é fundamental para uma sociedade saudável. Mas isso é quem eu tenho. Ok, Zé, mas mesmo quem não tenha, que aprenda a desenvolver essas competências para depois poder passar a essas gerações. Mas tu dizes-me assim, ok, mas vamos imaginar que a nossa audiência, que é sobretudo, e por aquilo que nós temos como estatística, é sobretudo a partir dos 35 até aos 50. Portanto, temos aqui uma grande parte que provavelmente ou já tem filhos maiores, ou ainda já nem pensa ter filhos, por exemplo. Há muita gente também que já não pensa ter filhos. O que é que eu posso fazer? Se eu não tenho descendentes, nós temos sempre sobrinhos. Temos sempre o filho do vizinho do lado. Claro, claro. Há sempre crianças. Num jantar, numa reunião de amigos, etc. Mas também temos as pessoas que estão connosco todos os dias. Não é obrigatório que nós estejamos a passar estes valores às crianças apenas. Há outros adultos que estão sedentos por receberem. Sabes que é uma coisa curiosa? Da mesma forma como estava a contar aquela questão do contágio da boa ação, uma boa ação pode gerar uma série de boas ações. Há pessoas que se comportam de uma forma errada, vamos dizer assim, porque lhes falta alguém que lhes dê algo positivo, algo certo. Quando tu contrarias a tendência daquilo que é normal, ou que é hoje habitual na sociedade, a sociedade começa a mudar. Tu sabes que em relação a muitas dessas pessoas, desses grupos radicais que tu falaste inicialmente, independentemente do que quer que estejamos a falar, tudo o que é radicalizado, tudo o que é extremista, tudo o que provoca, mas, portanto, provoca aquele conflito social para chamar a atenção e etc. Tu sabes o que é que eu acho que falta a essas pessoas, acima de qualquer outra coisa? E que, para mim, Zé, é assim, eu posso-te dizer que eu acho, tenho essa convicção, a 100%, que é, no fundo, a cura para todos os problemas do mundo. Qual é que tu achas que é a cura, o antídoto para todos o mal do mundo? É o amor e a atenção. Para mim é o amor. Acho que o amor cura e atenção. tudo. Amar. Luís, Amar é desculpa, dar atenção. tu podes me amar muito, mas se não me des atenção nenhuma...
Eu nem sei que me amas. Mas amar não é apenas sentir. É através da minha postura perante a pessoa que eu amo. Está bem, mas... Certo? Amar é cuidar, dar atenção, mimar, exteriorizar. Mas há muita presente. gente que diz que ama e não dá nada disso. Porque sabes um dos problemas das pessoas, isto, sobretudo através do sistema de comunicação digital, toda a gente se habituou aos emojis e se habituou a responder através de texto. A palavra em si não tem valor absolutamente nenhum. O gesto é que tem valor. É através do gesto que tu mostras o sentimento. O sentimento não é uma palavra, é um emoji bonito. Certo? Que me adianta a mim dizer, e eu vejo isto acontecer muito com conteúdos motivacionais, que me adianta a mim estar a dizer gratidão, 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 toda a gente gratidão, amém, e não sei o quê. Não, a gratidão é uma coisa que se vê através de uma ação. Pois. Vou-te dar um exemplo muito prático e não estou a querer mandar nenhuma indireta. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que comentam Luís, muita gratidão pelos seus conteúdos, etc. E eu, aquilo que peço nos meus vídeos, nomeadamente também no podcast, etc. Se gosta dos meus conteúdos, por favor, então ajude-me, já que eu estou a agregar valor e que gosta daquilo que eu estou a entregar, por favor, curta, que é importantíssimo para o algoritmo, deixe o seu comentário, muita gente deixa e agradeço por isso, e partilhe com os seus amigos e pessoas que sabem que vão ser beneficiadas com este conteúdo. Houve alguém, que é meu cliente de mentoria já há 3 anos, de vez em quando comenta os vídeos, e no outro dia disse assim: Luís, eu não acredito, no outro dia que me toquei, você acredita que eu vejo todos os seus vídeos sem exceção, nunca carreguei no botão curtir? E fala sempre dos vídeos na semana seguinte, ou através de mensagem, ou na sessão de mentoria, etc. Nunca tinha clicado no botão curtir, quando é uma coisa que eu desde o primeiro minuto sempre pedi. Eu só lhe disse: fulana, agradecer-me pelo vídeo não é só pôr lá o texto, porque se sabe que é importante para mim, por exemplo, a curtida, uma forma de me mostrar essa gratidão através de um gesto é deixar a curtida. Que não custa nada. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Sim, sim, sim. Quantas pessoas, e digo-te isto porque eu tive uma fase que tive também que aprender a lidar com a ingratidão. Não é só gratidão. Isto no desenvolvimento pessoal não é só gratidão, também é ingratidão. Cheguei a uma fase, e tu sabes perfeitamente porque eu exteriorizei isso, para mim era extremamente frustrante. Especialmente tive ali uma fase em que eu tive vídeos que eram muito populares no YouTube na altura, portanto no YouTube era a minha rede mais forte, em que tive, eu não sei se era 300 mil visualizações, 400 mil, etc. E tinha muitas curtidas, etc. Mas proporcionalmente em relação ao número de visualizações e número de comentários, nunca era proporcional a 100%. E eu dizia às pessoas, e fiz um vídeo a respeito disso, caiu em saco roto, infelizmente. Se eu todas as semanas, gratuitamente, assumo o compromisso de lhe trazer aqui um conteúdo gratuito e que lhe está a agregar valor e que toda a gente diz: ok, você através dos seus vídeos estou a mudar a minha vida. Não estamos a falar que eu lhe vendi nada. Vídeos gratuitos. E eu na altura não tinha sequer publicidade no YouTube. Eu até, tu sabes, foi até bem tarde, até há muito recente, muito pouco tempo atrás, portanto muito recente, esta mudança de ativar a publicidade porque era insustentável continuar assim. Mas durante anos eu não ganhei um centavo, nem um cêntimo com isto. E no entanto, tudo aquilo que eu pedia das pessoas era realmente que elas contribuíssem para que eu chegasse a mais pessoas. E pouco ou ninguém fazia isso. Pouquíssimas pessoas faziam isso. E eu questionava-me assim: isto é de uma ingratidão feroz, porque se eu estou a ajudar a pessoa, se ela está a ser beneficiada, eu lhe peço uma coisa tão simples que é pôr uma curtida ou subscrever o canal e deixar um comentário e partilhar com as pessoas. O que é que custa à pessoa? Ela está a ser egoísta, tipo, ok, eu já recolhi a informação que precisava, agora não preciso de ir para nada. Para a semana vou lá outra vez. Isto também são gestos que mostram falta de humanidade. Também. Isto é basicamente eu sentir-me muitas vezes, neste momento não me sinto, mas eu senti-me muitas vezes usado. Precisaste de mim, usaste aquilo que eu tive para te ensinar, fizeste uma mudança na tua vida e agora que a tua vida já está bem, nem me lembro que ele existe. Certo? Eu estou em paz com isso.
Exatamente. Certo? O que interessa é o que tu fazes. Porque eu sei que fiz aquilo que precisava fazer no momento que precisava, para a pessoa que precisava. E, mais uma vez, nós sabemos perfeitamente que o pagamento, vamos dizer, que raramente vem daquela pessoa que tu ajudas. Exatamente, vem de outras. Mas isto vê-se nas pequenas atitudes. Porque se alguém continuar a repetir este tipo de comportamento de ausência, lá está, ela pode dizer que é grata num comentário, mas não demonstra a gratidão com uma coisa tão simples como deixar uma curtida ou partilhar o vídeo. Então, no fundo, ela está a criar aqui o hábito de se desumanizar, porque ela pode dizer gratidão na palavra escrita, mas não demonstra gratidão na ação. E quando estás a falar no contágio, é a ação que contagia, não é a tua palavra. Sabes aquela coisa que eu digo muitas vezes em relação a ti? Porque tu sabes que tens uma personalidade forte. Zé, não é aquilo que tu dizes, é a forma como tu dizes. No fundo acaba por refletir aquilo que eu estou a falar agora. Percebes? O que é que me adianta dizer, é aquela velha história, dizer assim, eu amo-te, por exemplo, com uma cara triste. Diz assim, fogo, é um amor que eu não queria ter. Se tu estás com essa tristeza e a dizeres que me amas, não é? A mesma coisa do que dizeres eu detesto-te e com um sorriso. Uma coisa não combina com a outra, percebes? Eu se calhar prefiro detesto-te com um sorriso do que amo-te com um smiley virado para baixo, certo? Portanto, mais uma vez tem que haver uma compatibilidade, tem que haver uma coerência em todos os aspectos. E portanto eu acho que é fundamental que nós tenhamos coerência, porque de nada adianta nós reivindicarmos que queremos uma sociedade diferente, que as pessoas estão a perder a fé uns nos outros. E eu vi muito este, eu não digo derrotismo, mas esta negatividade, este pessimismo nos comentários, sobretudo do vídeo que eu publiquei na terça-feira. Onde eu falava, portanto, que realmente que está tudo a ficar doido, estamos a ficar num mundo louco e que parte do meu compromisso que é falar de tópicos que realmente que as pessoas precisem, não é? E sugerir às pessoas para deixarem nos comentários, mais uma vez, não toda a gente cumpriu com aquilo que eu pedi e mandaram mensagem privada, eu pedi para pôr nos comentários para a própria comunidade também interagir, mas nem toda a gente o faz. Mais uma vez, não custa nada. Isto é um gesto muito simples e que me ajuda a mim e que ajuda sobretudo as pessoas. Mas pode haver pessoas que não querem que saibam qual é a opinião delas. Mas não foi a opinião que eu pedi. Eu pedi foi sugestão de tópicos de coisas que preocupavam as pessoas naquele momento. Para eu produzir vídeos. Sim, percebes? Sim. E nem toda a gente colaborou. Diz-me assim, mas tu tens que respeitar isso. Claro que tenho que respeitar. Pois. E se calhar é precisamente, esse é um dos tópicos que eu preciso falar. É parte da ausência de uma ação concreta. Percebes? Porque vê bem, Zé, a quantidade de pessoas que tu vês reclamar sobre o estado do país, da política, da economia, desta questão dos grupos, identidade de géneros, e isto e aquilo, muita gente a reclamar. E agora pergunta, quantos estão a agir para defender aquilo que acreditam? Pouquíssimos. E foi uma das coisas, por exemplo, que eu até falei no vídeo da terça-feira. Por mais que isto às vezes seja delicado para mim falar sobre determinados tópicos, eu não faço ideia, mais uma vez eu estou neste momento numa questão de avaliação do que é que as pessoas precisam neste momento de ajuda. Mas seria de uma cobardia intelectual minha muito grande eu ter algum recurso que possa de facto ajudar aquela pessoa que está a precisar de ajuda ou aquele grupo de pessoas que é meu seguidor e que está a precisar da minha ajuda e não fazer nada por isso. Eu não estaria a dar o exemplo. E eu mudei, não sei se reparaste, na minha bio do Instagram e do TikTok, mudei, portanto, a descrição. TikTok não, que eu não vejo. É mesmo. Antigamente tinha, portanto, mentor palestrante, autor, best-seller, e depois dizia especialista internacional da atração. E agora aquilo que eu coloquei no Instagram, e até para não me falhar as palavras, até vou abrir... Aquilo que eu pus no Instagram foi ajudando a co-criar um mundo melhor, uma pessoa de cada vez. Estás a perceber onde é que eu quero chegar com isto? Isto, no fundo, mais uma vez é microação. Se eu conseguir ajudar a transformar a vida de uma pessoa, sei que essa pessoa, por sua vez, também vai contagiar quem está à sua volta. E, no fundo, estamos a mudar o mundo. Obviamente que eu não estou a dizer eu sou o salvador do mundo, não, nada disso. Mas se eu for pensar eu sou muito pequeno para mudar alguma coisa, então eu não faço absolutamente nada. Então dentro da minha pequenez, vamos dizer assim, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance.
E se todas essas pessoas que fazem parte deste grupo pequeno, desta comunidade pequena, todos fizerem a sua parte, nós podemos multiplicar muito isto. E fazer aqui barulho, como se costuma dizer. Pessoas motivadas, pessoas engajadas, a lutarem todas pelo mesmo ideal, visando um mundo melhor, ainda que estejam a perder a esperança. Há muita gente aqui com falta de esperança. Eu acho que é sempre possível, Zé. Eu acho que é sempre possível. Não, possível é, não é impossível. Mas é difícil e complicado. Diz-me agora, o que é que na vida é fácil, Zé? Tu achas que existe alguma coisa verdadeiramente fácil que seja correto? Pois. Porque seres incorreto é fácil. Mas mesmo seres incorreto também é difícil, Zé. Porque depois vives com a tua consciência. Olha, ouvi também, não sei se foi o Joel J ou alguém que publicou ontem ou hoje. Fazer ou não fazer é difícil. Vais escolher fazer. Foi o... Não foi o Joel J, foi o... O The Rock? O primo... O primo rico? O Tiago Negro? O Tiago Negro. Foi. Eu vi. Faz todo sentido. Se fazeres bem, dá trabalho. Acho que foi assim. Se fazer bem, dá trabalho. E se não fazer, dá trabalho também. Então, que trabalho é que tu queres fazer? Queres ter trabalho com o quê? A fazer ou não fazer? Se ir em frente ou recuar, se dá trabalho de qualquer uma das formas, tu preferes ir em frente ou vir para trás. Exato. E faz todo sentido. Pois faz. Então, mais do que nós estarmos aqui a manifestar a nossa estranheza, a nossa surpresa em relação a tudo o que está acontecendo no mundo, se nós todos incutirmos àqueles que estão à nossa volta princípios corretos de valor, por mais que muitas vezes até as pessoas não mereçam, no fundo somos nós que somos os merecedores. Quando estamos a fazer bem ao próximo, estamos a fazer bem a nós mesmos. E acho que é uma coisa que a pessoa não está minimamente consciente. Mais uma vez, eu estou a fazer bem a alguém, mas o prazer de fazer bem também é bom para mim, também é prazer para mim, também é fazer bem a mim. Porque se isso me preenche, se isso me enche a alma, vamos dizer assim, vamos ser mais espiritualizados, então no fundo ajudar é também ajudar-me. Percebes? Aqui é um bocadinho esta questão. Nós vivemos num mundo tão transacional que é do género, eu só te dou se tu me deres de volta. Pois. Certo? Zé, tu tens uma troca. Isto para não falar dos egoístas, que só gostam de receber. Pois. Mas mesmo os egoístas para receber precisam dos outros. Também há muitos. Tem que haver alguém que lhes dê. Pois tem. Certo? E ninguém dá nada de borla. Eles têm que dar alguém em troca. Olha aquelas pessoas, eu tenho algumas histórias que eu acompanho e para mim são peculiares. Essa questão do egoísmo, nem é egoísmo, é narcisismo. De tu veres a pessoa que só quer receber, toda a gente tem que me dar. Toda a gente tem que me servir. No dia em que ele deixar de pagar essas pessoas, ninguém serve, ninguém dá nada. Portanto, mais uma vez, é uma transação. E o mais curioso é que ele depois, essa pessoa específica, eu não vou falar porque este tipo de conteúdo não é um conteúdo aberto, começou a perceber que os funcionários que não tinham nada a ganhar uns com os outros, cada um recebia o seu salário, ia para casa, fazia a sua vidinha, etc., se ajudavam muito mutuamente. Aquela velha história de alguém traz batatas e dá a toda a gente, porque tem lá um quintal, alguém traz alface e dá a toda a gente, mas não deu ao patrão. O patrão foi comprar ao supermercado, certo? Portanto, e aí ele caiu-lhe a ficha a dizer assim, ok, estas pessoas, se eu lhes deixar de pagar, não me dão absolutamente nada. Mas entre eles, que não têm nada a ganhar, estão sempre a dar coisas uns aos outros. Estás a ver aqui? Portanto, isto faz aqui com que nós pensemos, independentemente da condição financeira de cada um, independentemente do patamar económico ou socioeconómico que cada um esteja, se existirem valores, há sempre partilha, sempre troca. Olha, antigamente, Zé, se faltasse alguma coisa a uma família da tua rua, toda a gente ajudava sem ninguém pedir nada em troca. É verdade. Essa família nunca dizia que precisava, Zé. Constava-se que havia... Aliás, eu não sei quem é que nos contou isto muito recentemente.
de um sítio onde as portas ainda estão todas abertas, que não há chaves nas portas, nem nada, todos os vizinhos entram dentro de casa. Quem é que nos contou isso? Foi nos Açores? Eu acho que foi numa das ilhas portuguesas. Alguém me estava a falar sobre isso, lembras-te? Lembro. Acho que sim. Acho que foi nos Açores. Talvez nos... Não me recordo. Mas vê bem aqui o curioso. Precisamente porque as pessoas estão sempre a entrar uma nas casas das outras, claro que é assim, isto aqui não é vale tudo, não é? Mas porque precisamente as pessoas têm essa confiança e têm essa abertura, essa entreajuda, esse senso de comunidade. Vamos imaginar que tu tens uma vizinha que todos os dias vai ver como é que tu estás, dá-te os bons dias, até tomar um pequeno almoço contigo e traz um bolinho e qualquer coisa. Vamos imaginar que ela entra na tua cozinha e sabe que tu costumas ter um cesto sempre com batatas e cebolas na entrada. E sabe, por exemplo, que tu a cada segunda-feira costumas ir às compras. E ela chega lá numa terça e não tens batatas nem tens cebolas. A mesma terça-feira ou na quarta aparece o cesto cheio, é a vizinha que te mete lá. Vai. Estás a ver isso? Portanto, é assim. Eu quero viver num mundo desses. Onde nós nos preocupamos uns com os outros. Onde toda a gente tem direito a ter bem-estar, tem direito a ter qualidade de vida, a viver bem. Se eu tenho excesso, porque é que não posso estar ao próximo? Porque é que não posso estar ao outro? Se o outro tem excesso, porque é que não pode dar a mim que tenho falta de alguma coisa? Lá está, nós vivemos num mundo capitalista, tudo bem, tem os seus benefícios, não estou a questionar. Mas eu acho que a parte essencial, a parte estrutural, que nos cabe a nós todos os dias através das nossas pequenas ações. Eu sei que neste momento há muita gente a passar dificuldades, que neste momento os cintos estão a começar a apertar, porque o custo de vida aumentou bastante e os salários não aumentaram. O grande problema está aí na maior parte da população. Mas vê bem, se existir esta entreajuda, mesmo numa fase desafiadora, toda a gente consegue sobreviver. Porque se no tempo da minha avó uma sardinha dava para 3 pessoas, e nós hoje em dia, eu como uma dúzia. Uma dúzia para mim chega. Antigamente era uma para 3. Certo? E as pessoas tornaram-se adultas, fortes, robustas. Não é? Em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade que come em demasia, mas isso já é para outro assunto, ou para outro programa. Entendes onde eu quero chegar? Nós temos excesso daquilo que não nos faz falta. E temos muita falta daquilo que temos neste momento. Não, como é que eu disse? Temos excesso daquilo que não nos faz falta. E temos falta daquilo que precisamos em excesso. Compreendes? Portanto, mais uma vez, uma inversão completa de valores. Zé, rematando aqui, pelo menos da minha parte, rematando aqui este episódio, eu acho que, independentemente do que quer que seja, esta parte da humanidade é nós voltarmos às origens. Voltarmos a princípios, voltarmos a respeito, voltarmos a civismo, a ética, a posturas corretas, ao respeito e darmos-nos ao respeito também, que tem a ver com aquilo que tu estavas a falar no início, das pessoas na rua andarem quase a exibir-se, não é? Mais uma vez, isto significa que eu sou conservador? Se calhar até sou conservador, porque acho que há um mínimo de bom senso para vivermos em sociedade, não vale tudo. Se isso for conservador, eu também sou. Tu podes-me dizer assim, mas nas tribos antigas andavam todos com as folhinhas e andavam nus. E continuam a andar, hein? Os índios no Amazonas e então, ainda continuam. Só que nesses meios isso é o normal. É o normal. Não tem conotação sexual. Óbvio. Certo? Claro. Nós, mais civilizados, vamos dizer assim, começamos a adotar a moda como uma forma de expressão, porque é uma linguagem de expressão, mas a partir daí nós começamos a ter um princípio de decência. Eu o que tenho para dizer sobre isto é: ao homem e à mulher, ao bissexual, ao homossexual. Isso aceito. Estou preparada para aceitar isso tudo. O que vai daí para cima, não estou a falar dos travestis, isso também respeito, já existem há muitos anos, até porque há travestis que trabalham e são héteros. Sim. Que não são... Estavas a falar de quem? Dos travestis. Sim. Eu conheço alguns que estão casados com mulheres, têm uma vida perfeitamente normal. Pronto. É uma profissão, como outra qualquer. É um mundo de espetáculo, de entretenimento. Não, essas coisas a gente já está habituada, etc. Agora, uns novos, que eu não sei os nomes, nem estou interessado em saber. E nem quero saber.
tão pouco. Isso, para mim, não aceito, não insulto ninguém, mas diz-me uma mas coisa, não aceito. Mas em que é que te baseias para não aceitar? Em que é que formaste a tua opinião? São aberrações para mim. São pessoas que precisam de tratamento psicológico ou psíquico. Eu acho que já não é psicológico, acho que é psíquico. Okay. Alguns deles, nomeadamente estes que a gente falou, dos cães, dos gatos, e há outros, há muitos. Eu quase todos os dias tenho visto coisas diferentes. Podes considerar que são distúrbios psicológicos. Eu fico parva para a minha vida, como é que... eu sinceramente, nem gosto de falar. Portanto, aquilo era LGBT, certo? Sim. Começou assim. Agora já vai com 10 palavras à frente. LGBTQ+, acho eu. Não, tem mais. Já não é só isso. Agora tem uma data delas por aí fora. Agora Não, é LGBTQ+. Só? LGBT, o que é de questioning, pessoas que estão a questionar-se, como é que é possível, e o mais, que são todos os outros. Pronto. Certo? Pronto. Mas em relação a isto eu vou-vos deixar uma sugestão. Se ainda estão no episódio até agora, procurem no YouTube. Eu não vou falar sobre isto. Eu disse à Maria José que não iria falar sobre isto. Pesquisem pela vossa auto-recriação este Quem episódio. estiver interessado, não é? Quem estiver interessado, que tem a ver com esta questão da transição de sexo, para perceberem onde é que foi originado tudo isto. Porque quando eu ouvi a história toda com os devidos factos, fiquei completamente chocado. Não tinha mínima consciência que tinha sido assim. Mesmo eu, que ando sempre minimamente informado, fiquei muito surpreso pela negativa. E eu acho que vocês precisam, quem realmente tem interesse e quem está a passar por algum problema com algum familiar que esteja com a dúvida, acho que é fundamental vocês saberem a história toda. Que é o vídeo, deixem-me só ver se eu consigo identificar o nome específico. Eu sei que a doutora é a doutora Miriam Grossman, mas queria que vocês vissem este vídeo. Ora, onde é que está? É do Jordan B. Peterson, portanto é no canal dele mesmo, e eu queria ver se sabia onde é que está, porque eu acho que aquilo é daquele serviço de stream, daquele grupo que ele está agora. Qual é o serviço? Aquele grupo católico. Daily, não é Daily. É Daily qualquer coisa. Daily Wire. É isso. Daily Wire. Exato. Mas eu queria ver aqui o vídeo e não estou a encontrar. Ou será este? Não, este aqui é da moça que fez o destransição. Não é este. Não, é que realmente estes assuntos são complicados, mas a gente tem que entender alguma coisa disto, porque não podemos ficar assim de braços cruzados e olhar para o ar, não podemos. Espera aí, se eu procurar Miriam. Ora, Miriam Grossman. Miriam Grossman Jordan Peterson, ok. Ela é psiquiatra, portanto, pediátrica, e ela escreveu vários livros, e agora escreveu um livro que é não é Transnation, portanto, há Translation, e ela escreveu agora um livro Transmadness, uma coisa assim do género, que achei muito curioso. Deixa-me ver só. Ora, já está aqui, muita gente a procurar o mesmo episódio. Portanto, o título do episódio chama-se Gender Insanity and Parental Trauma, Miriam Grossman. Portanto, é no canal do Jordan B. Peterson, é o episódio 347 do podcast dele. É 1h30, sensivelmente, penso eu, se não estou em erro, 1h39. E tem legendas portuguesas? Tem legendas em português. É muito interessante. E ficas comovido com algumas histórias, e eu confesso que isto, sabes aquela coisa de entrar na toca do coelho? Quando tu entras, tu dizes, como é? Não pode ser assim, uma coisa tão simples. Toda esta história, todo este movimento começa com um único homem, um médico, só.
Curiosamente, o sobrenome do médico, Money. Estudem a história desse homem, perturbadíssimo. Estudem como é que ele veio criar o primeiro estudo com dados falsos em relação a esta parte da transição de género, não a transição de sexo, não é? A identidade de género, foi ele que criou esse conceito, e como é que se criou aqui uma fantasia, uma ilusão completa, porque ele era muito bem falante, segundo o que ela diz, era muito bem falante, portanto era muito apelativo nos canais de televisão e etc. E como isto surge nos anos 60, na altura da liberdade sexual, portanto isto foi muito difundido, especialmente nos Estados Unidos. E foi isso que originou tudo o que está a acontecer hoje em relação a isto. E mesmo os extremismos vieram como uma derivação disso. Portanto, acho que quem tiver interesse, procurem essa entrevista do Jordan B. Peterson e da Dr. Miriam Grossman, que é muito, muito, muito interessante. Fica ao critério de cada um se quiser explorar. Terminamos por hoje? Terminamos. Também já é tarde, não é? Para nós é muito tarde. Para nós já passa da meia-noite. Portanto, já estamos a gravar. Não é muito tarde, mas já é tarde. Já é tarde. Meus amigos, então, mais uma vez, isto foi basicamente uma continuação do episódio da semana passada. Esperamos na próxima semana já acalmar aqui um bocadinho também e entrar em tópicos diferentes, porque realmente isto também é uma coisa que nos faz mal. Estar a falar destes tópicos também é uma coisa desconfortável. É uma coisa que é necessária, mas pronto. Agora acho que já demos o pontapé inicial, e agora compete a cada um de vocês desenvolverem a parte do estudo e explorarem aquilo que entenderem pela vossa própria mão, vamos dizer assim. Exatamente. Cada um vai estudar aquilo que precisa para a sua própria realidade, e acho que nós já demos aqui um pato e continuamos a pedir para nos darem temas. Sim, isso é muito importante. As pessoas neste momento sugerirem um tema qualquer que tenham curiosidade, não é? E que seja útil para vocês, no fundo. Pois, quer dizer, vocês já sabem que dentro do podcast, nós, enquanto casal, temos várias dinâmicas, portanto pode ser alguma coisa que vos beneficie na vida conjugal, mas pode ser alguma coisa que vocês tenham curiosidade sobre a minha própria vida individual, na parte privada, da Maria José, Exatamente. A nossa interação entre os dois. Já houve aqui alguém a perguntar sobre a parte da sexualidade, por exemplo, por causa da diferença de idades, e etc. Não será se calhar um momento para falar sobre isso, porque estão aqui temas mais pertinentes, mas poderemos falar certamente nisso no futuro. Mas é sempre muito importante saber o vosso feedback. Não esquecendo, código de cupom SANTOS20, 20% de desconto na inscrição em qualquer um dos meus cursos, luisalvesoficial.com/cursos, acesso ilimitado durante 12 meses a todos os programas. Neste episódio, e que fala no fundo de humanidade e sobre todos estes problemas, eu acho que acima de tudo, e vou fazer aqui uma sugestão muito específica, nós precisamos ter equilíbrio. E eu acho que quando nós nos sentimos acompanhados, e é isto que os meus mentorados sentem comigo, é quando temos um acompanhamento constante e contínuo, é muito fácil nós conseguirmos manter-nos no alinhamento certo, nós conseguirmos manter a nossa índole, a nossa humanidade, tudo isso, e mantermos íntegros. E mantermos também, de alguma forma, imunes um bocadinho ao que está a acontecer. Porquê? Porque estamos a ter aquele acompanhamento, aquele suporte, e tu sabes que um dos feedbacks que eu recebo mais positivo em relação à mentoria é realmente ter parte do acompanhamento, do suporte. Então deixo-vos aqui a proposta. E que tal passarem 6 meses comigo? Todas as semanas, todos os domingos, terem um vídeo novo, um programa de 24 semanas de trabalho. É fácil. luisalvesoficial.com/cursos e procurem o curso 6 meses para transformar a sua vida, que é um programa de mentoria em grupo, um programa que foi iniciado com um grupo de teste de 120 pessoas, teve resultados absolutamente extraordinários, em 6 meses mudanças radicais, e tudo isto por uma fração do preço do que custa um mês de mentoria comigo. Portanto, basicamente a pessoa está a ter 6 meses de programa e está a pagar apenas o primeiro mês, e mais uma vez com um desconto de 20% que estamos a oferecer através do código de cupom SANTOS20 no checkout. Portanto, se me permitem a sugestão, 6 meses para transformar a sua vida. É um programa que faz todo o sentido, e terão 6 meses de conteúdos comigo a trabalhar todas as áreas da vida, sem exceção. Posso-vos já dizer que aconteceu com toda a gente, mesmo que não seja esse o propósito, quase toda a gente perdeu peso. Isto logo nas primeiras 3 ou 4 semanas, toda a gente perdeu peso nesse programa. E mais uma vez, eu não sou nutricionista, nem sou personal trainer, mas porque eu acredito que nós precisamos trabalhar todas as áreas, é uma das partes principais no início do programa. Portanto, se quiserem perder peso, também é um bom recurso. Então ficamos por aqui esta semana.
Mais uma vez a nossa gratidão pela vossa audiência. Espero que este episódio que tenha realmente aqui trazido conteúdo que vos deixe a pensar, acima de tudo, fomente aqui uma reflexão. Deixem sempre nos comentários o vosso feedback no YouTube e no Spotify. Nas outras plataformas não é possível, para nós sabermos exatamente qual é a vossa opinião e sempre lembrando, deixando sugestões de tópicos para o futuro. Queremos falar sobre aquilo que vocês precisam que a gente fale. Isso é fundamental. Maria José, vamos nos despedir então? Vamos. Meus amigos, mais uma vez então, muito obrigado pela vossa audiência. Agradeço em meu nome e tu, eu também agradeço, com certeza que sim. E voltaremos para a semana com mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Um forte abraço, uma boa semana a todos. Boa semana.